João 4, 23 e 24. Mais uma vez. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Porque são esses que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa, ou é necessário, que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Jesus Cristo teve um encontro com a mulher de Caná, no poço. Jesus teve um diálogo com ela e disse para ela que o Pai estava procurando adoradores. Hoje é o primeiro domingo de 2026. E eu queria convidar vocês a refletir sobre a coisa mais importante na vida do crente, que é a sua relação com Deus. É mais importante do que prosperar, mais importante do que ser curado de uma enfermidade, é mais importante do que a sua família, sua carreira, seu negócio, os seus estudos. E parece-me, pela observação, que os crentes do século 21 estão sendo cada vez mais menos adoradores. Estão sendo mais performáticos e emocionais. Parecem querer estar no culto onde emocionalmente vão sair dali com as baterias recarregadas, se sentindo melhor. Só que o culto não é para eu me sentir melhor, nem para eu sentir melhor, porque o culto não é para mim. O culto não é para eu assistir, porque eu não estou num teatro como quem assiste um espetáculo ou uma peça de teatro. O culto é uma oferenda, é uma oferta de sacrifício ao Senhor, que eu faço com os meus lábios, que eu faço com o meu coração, mas que, sobretudo, eu faço com o meu espírito. O culto, mesmo ocorrendo no meio de uma coletividade, de uma comunidade como somos nós, ele sempre é individual. Porque Deus sonda o coração de cada um de nós e vê o quanto de entrega existe naquele culto. A Bíblia diz que toda viração de dia o Senhor vinha ter com Adão. Adão tinha esse encontro com o Senhor e era maravilhoso. Eu penso que era a hora mais desejada do dia por Adão. Mas um pouquinho depois do pecado surgir na terra, nós encontramos o relato bíblico dos filhos de Adão. A Bíblia diz que eles tiveram 2 filhos homens, certamente tinha mulheres, mas era comum citar só os homens. E um se chamava Abel e o outro Caim, e a Bíblia diz que eles são encontrados cultuando. Cultuar é adorar. Eles estavam adorando a Deus. E naquele momento, a Bíblia relata que o coração de Caim foi tomado pelo mal. Ele teve inveja do seu irmão e o matou. Eu falei sobre isso no último sermão. De algum modo, ele percebeu algo diferente na maneira de Deus reagir à adoração de Abel. E ele matou seu irmão. E hoje, século 21, primeiro domingo de 2026, eu queria refletir um pouco sobre as 3 principais características que eu vejo em um verdadeiro adorador. Porque me preocupa o que é que nós estamos fazendo na igreja. Estamos assistindo o culto, contemplando o culto, buscando algo para nós no culto, ou estamos prestando culto, oferecendo a Deus a nossa adoração, trazendo a Deus o nosso sacrifício. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele roga, ele suplica, ele implora, ele pede que apresentemos-nos a Deus como sacrifício vivo. Ou seja, em vida, termos consciência de que não nos pertencemos, que não somos de nós mesmos. Esse mesmo Paulo vai dizer, não sabeis que sois o santuário de Deus? Algumas traduções dizem templo, outras traduções dizem morada do Altíssimo. Sois a morada de Deus, pois o Espírito de Deus habita em vós. Ora,
Se eu sou morada do Altíssimo, se o Espírito Santo mora em mim, então eu tenho que ser santo. E santo é separado, mas santo também é consagrado, consagrado, reservado para um propósito. E qual é o propósito para o qual eu fui reservado, separado? Para o louvor da glória de Deus. E isso tem que estar expresso na minha adoração. Minha adoração pode acontecer, como eu disse, no meio de uma coletividade, como aqui agora. Mas ela pode acontecer e deve acontecer também no a sós com Deus. Naquilo que alguns pregadores gostam de chamar o secreto com Deus. Jesus mandou procurar um lugar, o seu aposento, um lugar reservado e falar com o Pai. E apresentar a Ele as suas necessidades, se derramar diante dEle, para que Ele conheça: Senhor, meu casamento não está bem. Senhor, o amor que eu sentia pelo meu marido, pela minha esposa, não é o mesmo. Senhor, a relação com o meu filho não está boa, com os meus pais não está boa. Senhor, a minha noiva, a minha namorada, eu e ela não estamos nos entendendo. Senhor, Tu estás neste negócio, verdadeiramente Tu queres que eu me case com ele ou com ela? Senhor, eu estou tentando fechar esse negócio e está dando tudo errado. É por acaso a mão do Senhor que está me impedindo de entrar numa situação de armadilha? É o Senhor que está me dando livramento e eu estou insistindo porque eu não percebi? Senhor, eu não tenho mais ânimo para orar, eu não tenho mais ânimo para louvar, eu não tenho mais entusiasmo para ir à igreja. Senhor, há muito tempo que eu não leio a Tua palavra. Senhor, o que é que está acontecendo comigo? Deus é o maior interessado em ouvir você, porque Ele é o maior interessado em suprir as suas necessidades. Mas quando o homem é autossuficiente, se travesti é a pessoa que se veste de uma coisa que ela não é. Ele se traveste, ele se disfarça do que ele não é. Ele finge-se de espiritual no meio dos irmãos. Ele finge-se de espiritual na ambiência das pessoas que sabem que ele é crente, mas o seu coração está gélido, frio, quando não morno. E a Bíblia diz que quem é morno, ele vomita. Ele quer que nosso coração seja quente, aquecido pela presença do sol da justiça que é Jesus, aquecido pelo fogo santo da adoração de quem se aproxima do altar do Deus vivo. E por se aproximar do altar do Deus vivo, tem as suas malignidades destruídas e a bondade de Deus se manifesta. Deus está atrás de adoradores. O termo grego proskonel, que significa prostração aos pés daquele que é o seu Senhor. Era uma palavra, por exemplo, para o rei, a quem o súdito se prostrava diante dele, com a cara no chão, com o rosto em terra. Isso é proskonel. Quando os homens de Deus buscavam a presença de Deus, eles se colocavam nessa postura de proskonel, de postura de rosto no chão, se submetendo, reconhecendo que não era digno nem de olhar para aquela autoridade que estava acima dele, o seu soberano. Mas o Senhor quer que a gente olhe para Ele pela fé. O escritor dos Hebreus diz: olhemos firmemente para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Mas estamos corridos, queremos comprar e vender, queremos acumular bens, acumular conhecimento, títulos, buscar coisas que nos dão prazer e satisfação. E eu vou dizer, não é pecado isso em si mesmo. Eu insisto em dizer, é pecado colocar essas coisas em primeiro lugar. Pois buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. E então Ele em recompensa te dará as demais coisas. Mas eu insisto de novo, prostração como rendição, prostração como entrega. Ele está à procura desses. Aquela mulher que conversou com Jesus, no capítulo que eu acabei de ler, ela entendia que a adoração era um ritual, que podia ser prestado em qualquer lugar. E naquele monte era costume, porque eles eram do reino do norte, era costume prestarem culto ali para não terem que ir no reino do sul, onde estava Jerusalém. Aí quando Jesus começa a falar da verdadeira adoração ao Deus vivo, ela associa adoração a lugar. E como muitos hoje entendem que lugar de adoração é o templo, é a igreja. Lugar de adoração é onde você está, porque você é o templo vivo do Deus vivo, aonde quer que você esteja. E quando ela entende que é lugar, ela diz, os meus pais ensinaram que é nesse monte que se deve adorar. Eu já expliquei, o reino de Israel se dividiu em dois após a morte de Salomão.
O filho dele, Roboão, reinou no reino do sul, que era Judá e Benjamim. E outro rei foi ser rei no reino do norte. E aí sucedeu-se uma sucessão incrível de reis no reino do norte. O reino do norte se tornou idólatra, se afastou de Deus. Aí quem primeiro vai para a escravidão são eles, mas um tempo depois o reino do sul também vai para a escravidão. Mas isso é uma outra história para um outro momento. Eles, portanto, estavam divorciados do culto em Jerusalém, no templo de Jerusalém. Eles achavam que era ali. E ela diz, o Senhor está dizendo que o lugar de adorar é em Jerusalém. Há muitas pessoas que estão acostumadas a adorar a Deus a partir de geografias, de lugares físicos, como referência. Eu me sinto bem quando eu vou ali naquele lugar, porque naquele lugar eu sinto que Deus está presente. Tem gente que só busca a presença de Deus com todo o fogo santo quando está no monte. Eu vou no monte orar, eu subi o monte, no monte é um mistério, Deus está mais perto. Conversa. O Deus que está no monte é o mesmo Deus que estava no fundo do mar quando Jonas estava no ventre do grande peixe. Então não associe a presença de Deus a lugares geográficos. Então eu associo a quê? O texto bíblico diz que Deus está buscando adoradores. E eu vou citar aqui 3 características que eu, ao final, vou perguntar se você tem buscado desenvolver essas características. A primeira delas é que um adorador verdadeiro, ele adora em espírito e com humildade. Diga comigo, em espírito e com humildade. Ele se entrega, ele se derrama completamente na presença de Deus e se coloca na total dependência do Senhor. Um exemplo bíblico disso está em 2 Samuel 6, de 14 a 21. O que é que está registrado ali? Davi está trazendo a arca. A arca era símbolo da presença de Deus. No universo cultico do Antigo Testamento, é como se estivesse na presença do próprio Deus. Então, Davi começa a dançar, tamanha a alegria que ele foi tomado naquele momento, e o Espírito Santo de Deus enche Davi de tal forma que ele não se constrange com quem está à sua volta. Existe uma música no meio evangélico muito famosa que diz assim, quem souber cante comigo: se o Espírito de Deus se move em mim, se o Espírito de Deus se move em mim, eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Eu danço, eu danço, eu danço como o rei Davi. Por que Davi dançou daquele jeito? Porque ele foi tomado de uma alegria. Miriam, quando eles saem da escravidão, Miriam pega o seu pandeiro, ela começa a tocar e se alegrar. Ela é cheia do Espírito de Deus e ela contagia a todos. Quando há um adorador verdadeiro dentro da igreja, que está adorando ao Senhor em espírito e em verdade, ele não está preocupado com quem está à sua direita, nem à sua esquerda, à sua frente ou atrás. Ele não está preocupado com quem é que está no altar. Ele não está preocupado como é a estrutura da igreja, se é uma estrutura nota 10 ou se é uma coisa ainda precária e deficiente. Eu já contei aqui a vocês que um dos vídeos que eu vi recentemente que mais me emocionou foi mandado para mim por um pastor, um culto na África, debaixo de uma lona. E está chovendo. Nessa parte da África estava chovendo. A água escorrendo em todo o canto da lona. E os crentes numa alegria enorme, adorando a Deus, se derramando diante dele. Não estavam nem aí, que estavam debaixo de uma lona furada, com água vazando. Porque não é o lugar que faz a diferença. Diga comigo, não é o lugar que faz a diferença. Não é a qualidade do que está no palco, da qualidade do som, dos músicos, dos cantores. Aquele ali canta com uma voz afinada. Meu Deus, que voz linda tem aquele irmão. Que voz linda tem aquela irmã. Como esses músicos tocam bem. É bom ter isso e vamos buscar cada vez fazer melhor para Deus. Mas não é a coisa principal. A coisa principal é que se eu vim à igreja e estou perdendo tempo observando essas coisas, os detalhes, a cadeira que eu sento, o púlpito, como é o ambiente de iluminação, se eu perco tempo com essas coisas, eu estou esquecendo do propósito pelo qual estou aqui, que é adorar o Deus vivo em espírito e em verdade. Quando ele diz que é em espírito, ele está dizendo que não é emocional. Eu posso não estar bem, mas eu adoro porque ele é o meu Deus. Mas tem pessoas que quando não estão bem, seja físico ou emocional,
Não sabem adorar a Deus. Perdem o foco. Porque a adoração para essas pessoas depende de uma série de circunstâncias. Ela está presa a uma caixinha de adequações, uma caixinha de ajustes. E se ela não estiver dentro dessa quadrinha, dessa caixinha, que se ajusta no padrão que ela estabeleceu internamente para ser o ambiente ideal para adorar a Deus, ela não consegue. Ai, meu Deus, eu não consigo adorar a Deus direito, com tanto barulho. Ai, meu Deus, eu não consigo adorar a Deus com isso e com aquilo, porque a sua mente produziu dentro de você um modelo mental do que deve ser o ambiente certo para cultuar a Deus. Mas quando a sua adoração é genuína, quando a sua adoração é fruto de um derramar diante de Deus, você o faz com humildade. Eu posso ouvir um amém? Então a adoração em espírito é uma adoração de quem se rende, de quem se entrega. Há uma outra música antiga que diz assim: eu me rendo, eu me rendo, eu me rendo a ti. Essa música é longa, mas é repetindo a mesma coisa. Basicamente ela só fala isso, que eu me rendo a Deus. E a adoração, ela é produzida a partir de duas perspectivas básicas. Primeira, Ele é santo. Eu não sou santo. Eu preciso da presença dEle em minha vida para que Ele, que é santo, me santifique. E o sentido inverso, que é o mesmo olhar visto de outra perspectiva, é: eu sou indigno, sou pecador, eu me rendo, Senhor, a Ti. Um exemplo bíblico disso é o que Jesus contou sobre o fariseu e o publicano. Os dois subiram ao templo para adorar. Subiram ao templo para quê? Adorar. Só que o publicano, ao invés de adorar a Deus, ele começou a falar dele na primeira pessoa, porque eu faço isso, eu faço aquilo. Não é isso que o texto bíblico diz? Ele começou a se gabar: eu dou o dízimo, eu jejuo, eu oro 3 vezes por dia. E quantos crentes que estão achando que são merecedores da bênção de Deus porque acham que estão fazendo muito? Senhor, eu não perco um culto, eu oferto em todo culto, eu dou o dízimo, Senhor, eu até jejuo 2 vezes na semana, Senhor, eu mereço esta bênção. Quem foi que te disse? Ele é Deus, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele é dono da minha e da tua vida. Ele é quem determina o quando, o como e o porquê, se Ele quiser, porque tudo é dele, para Ele, sempre será assim. Quem crê nisso, diga amém. Ou você entende isso, ou você ainda não entendeu o que é ser servo. Porque a Bíblia diz que o servo não faz o que ele quer, ele faz o que manda o seu. Mas as igrejas que mais lotam hoje em dia são as igrejas em que as pessoas vão para ouvir dizer assim: você merece, você merece, você fez por onde? Você nasceu para ser próspero e rico, vitorioso em tudo. Sim, a Bíblia diz que eu sou mais do que vencedor. Mas a Bíblia está falando numa linguagem espiritual, a mesma Bíblia que diz assim da boca do próprio Jesus: no mundo tereis aflições. E a Bíblia não é mentirosa. O Deus que promete que eu sou próspero, o conceito dele de prosperidade é baseado no que Paulo disse: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, suprirá todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. Quando eu entendo essa perspectiva espiritual, eu me rendo. Aí o apóstolo Paulo, escrevendo, capítulo 20, versículo 24 do livro de Atos, ele diz: mas em nada eu tenho a minha vida por preciosa, contanto que eu cumpra com alegria, olha só, com alegria, o ministério que eu recebi do Senhor. E qual era o ministério de Paulo? Pregar o evangelho, ensinar a palavra e fazer o quê? Ser perseguido. Paulo não deixou de ser perseguido um dia. Paulo foi surrado, Paulo foi torturado, Paulo foi apedrejado, Paulo foi jogado fora da cidade como morto, no outro dia estava na praça pregando. Paulo foi picado por cobra, Paulo foi preso, acusado de um crime que não cometeu, porque expulsou o demônio de uma mulher, e por fim Paulo foi decapitado, a cabeça dele foi cortada fora. Eu pergunto: que Deus é esse que permitiu que um homem de fé, um homem fiel, um homem sincero, um homem obediente a Ele, morresse decapitado? Que prosperidade é essa? Porque a prosperidade na perspectiva de Deus
não está ligada ao que este mundo faz com você, mas está ligado ao que você crê, segundo a palavra dele, e sua vivência prática em cima dessa verdade. Quando eu pratico a palavra, crendo na palavra como a verdade, o que o mundo diz ou pensa ou faz, não influi no que eu sou. Porque eu sou tudo em Deus, por Deus e para Deus. Quem crê nisso, dê um glória ao Senhor. Então, você tem que ter uma atitude de humildade. Eu gosto sempre de lembrar que humildade tem uma raiz etimológica, humus. Humus é aquela terra fértil gerada por material orgânico apodrecido. Folhas que apodreceram, galhos de árvore, carne de animais que morreram, se decompuseram e virou humus, aquela terra, em alguns lugares, uma terra escura. A Bíblia diz que nós viemos do pó e ao pó voltaremos. Por isso temos que ter uma atitude humilde, porque tudo que achamos que somos, que podemos ou temos, é temporal, é passageiro. Do pó vieste, ao pó voltarás. Então, lembrando disso, seja humilde, porque você não é melhor nem superior a ninguém. O maior é Deus. E aí de humus vem humildade. A atitude de quem lembra de onde veio. Eu vim do pó e ao pó voltarei. E tudo que eu tenho é do Senhor. Tudo que eu sou é do Senhor. Tudo que eu vier a ter ou ser é do Senhor. Então a minha vida é do Mestre. A minha vida é do Mestre, meu coração, o meu caminho é a minha esperança. O nosso saudoso irmão Lázaro entendeu isso. Vocês sabiam que a primeira igreja da região em que o nosso cantor querido, o irmão Lázaro, cantou, foi aqui? Ele cantou aqui, em Jerusalém. Foi a primeira igreja que ele veio, porque ele fez amizade com uma irmã aqui de Juazeiro, e a irmã disse que ia trazê-lo aqui, e me perguntou se eu aceitava, e eu o convidei, e ele veio, ele dormiu na minha casa, dormiu na cama de Pedro Felipe. Lázaro cresceu muito, virou até ser deputado, depois tentou ser senador, não conseguiu, veio a pandemia e ele morreu. E muita gente ficou se lamentando como se a existência de Lázaro passou a não existir mais. Errado. Lázaro vai ressuscitar no último dia. E ele, assim como todos que dormem no Senhor, irão ressuscitar para a glória eterna. E os vivos que esperam no Senhor serão transformados. Quem crê nisso? Amém. Mas Lázaro se tornou um adorador. Ele me contou a história dele pessoalmente. Quando ele estava no Olodum, do envolvimento dele com drogas, de como ele pensava em destruir a própria vida, até que Jesus entrou na vida dele e mudou a sua história. Eu não acredito em crente que diz que nasceu de novo, que agora é crente e continua com as práticas do mundo. E eu não boto fé em pastor que respalda esse tipo de comportamento, porque para mim quem nasceu de novo rompe com o mundo e adota uma nova vida em Cristo Jesus. Pois quem em Cristo está, a nova criatura é. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez. Esses dias me mandaram um vídeo de uma mulher famosa aí, que já se envolveu em vários escândalos sexuais, sai com homens por dinheiro, e ela disse que agora vai ser cantora gospel, porque na infância dela, na adolescência, ela era da igreja, ela cantava, ela quer voltar a cantar para Deus. Aí perguntaria a sua vida? Não, eu vou parar aos poucos. A Bíblia manda que aquele que pecava, não peque mais. Quando Jesus olha para a mulher adúltera, ele não joga nela um bocado de culpa e diz assim, você é um miserável que cometeu adultério. Não, Jesus olha para ela e diz assim, onde estão os teus acusadores? Foram embora, Senhor. Ninguém te condenou? Não. Eu também não te condeno. Vá em paz, mas não peques mais. Então, nova vida gera mudança de perspectiva, mudança de visão, rendição, entrega, submissão, humildade a Deus. E por fim, dentro desse tópico, a palavra de Deus diz, humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus. E Ele, ao seu tempo, vos exaltará. O verdadeiro adorador, quando ele está aqui cantando, tocando, ele não está preocupado se vão elogiar. Ele não está preocupado se vão elogiar a pregação dele,
se vão elogiar o modo como ele se comporta dentro da igreja, como ele se veste. O verdadeiro adorador faz para Deus, faz com alegria. E ele não se preocupa se ele não é reconhecido por isso. Porque aquele que tem que reconhecer está vendo. E a adoração é para ele. Portanto, quando você vier à igreja, não fique mexendo no celular, não fique brincando, batendo papo, dando risada, contando piada. Se derrame diante de Deus. Você veio reunir com seus irmãos para adorar junto com eles. Mas você já é um adorador lá em sua casa, no seu quarto, no seu banheiro, no seu trabalho, na sua escola. Meu filho Pedro Felipe, quando estava na faculdade na Univasf, ele pegava o violãozinho dele, ia para debaixo de uma árvore e os colegas dele não crentes sentavam para ouvir os cânticos e ouvir a palavra. Ele estava cumprindo o propósito dele, dando testemunho com a sua vida. Não importa onde você trabalha, onde você estuda, onde você mora, como é a sua família. Quando você se torna um adorador, a presença de Deus em você torna você tão atraente como a luz é atraente para a mariposa. E se você quer ser cheio da presença de Deus, torne-se um adorador que adora em espírito e em verdade. Uma adoração em verdade é uma oração sem fingimento. É uma adoração sem se preocupar com a aparência. É uma adoração espontânea, que flui de dentro, gerada pelo Espírito que em você habita, e não pela preocupação de ser esteticamente aceitável. Oh Deus! E começa a gritar. É o seu jeito de ser? É o seu jeito de adorar? Amém. Mas respeite, como eu sempre digo, aquele irmão que está caladinho lá no canto, que não dá um pio. É o jeito dele. Deus trabalha diferente na vida de pessoas diferentes, porque Ele é um Deus que conhece a estrutura de cada um de nós. Ele sabe o meu e o seu limite. Ele sabe até onde Ele pode ir ou não, porque Ele sabe por quais experiências passamos e até onde podemos suportar. Por isso Ele revela algumas coisas muito mais profundas a uns do que a outros, porque alguns de nós ainda não estamos prontos para lidar com isso. Mas quando adoramos a Deus em espírito e em verdade, Ele nos faz crescer cada dia mais, até chegarmos a um nível de intimidade profunda com Ele. Quem quer isso na sua vida? Você que está em casa quer isso? Adore a Deus com humildade e em espírito. Mas a segunda coisa é adorar em verdade. Adoração sincera, coerente com a palavra e com a vida do adorador. Um exemplo bíblico. Ana, mãe de Samuel. 1 Samuel 1, de 10 a 20. Ana tinha uma concorrente, Penina. Naquele tempo os homens podiam ter 2 mulheres. Aí Penina era uma esposa e Ana era a primeira esposa. A Bíblia diz que Elcana, o marido, amava Ana. Mas Ana não dava filhos. Então ele tinha permissão de ter uma outra esposa para dar filhos a ele, a sua descendência continuar na terra. E Elcana teve filhos com Penina. Penina não apenas deu filhos a Elcana, como zombava e desprezava Ana, porque ela não dava filhos. Experiência parecida com a que viveu Raquel. Raquel era humilhada por não ter filhos, até que Deus lhe deu 2 filhos. A Bíblia mostra que muitas pessoas foram humilhadas por não dar frutos. E eu quero trazer um comparativo aqui. Existem pessoas que acham que são muito frutíferas por si mesmas. Elas são muito frutíferas porque elas são as tais, elas são capacitadas, elas são hábeis, são boas com a palavra, sabem lidar com os outros. E se envaidecem, inflam o peito. E tem pessoas que até tentam, fala de Jesus para muita gente, mas não consegue ganhar ninguém. E não raramente, eu já soube de casos assim, as pessoas que costumam ganhar mais pessoas, quando não vigiam, soltam frases pontiagudas, de ego exaltado, inflado, para ferir as que não ganham. Fazem com que aquelas pessoas que não ganharam pessoas se sintam inferiores espiritualmente. Eu quero informar algo. Quem traz as vidas ao altar é Jesus. Quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é Jesus. Se por um lado é pecado eu não falar de Jesus para as pessoas, se você não prega o amor de Deus, você cala a sua boca por vergonha, por medo. A Bíblia diz que os tímidos não herdarão o reino dos céus.
Fale de Jesus para as pessoas. Se elas vão se converter ou não, não é um problema seu. Mas você tem que falar com doçura, com ternura, com amor e com respeito. Fale de Jesus para os seus pais, para os seus irmãos, para os seus vizinhos, para os seus colegas, para os seus amigos, até para quem você não conhece. Se ele vai aceitar, não é com você, mas você fez a sua parte. Do mesmo modo que é pecado calar a boca, porque não quer se queimar, não quer ser mal visto, porque é politicamente incorreto pregar, está errado. Politicamente correto, na visão do céu, é calar a sua boca. A Bíblia diz: prega, insta, insista, a tempo e fora de tempo, proclame Jesus. Mas do mesmo modo que é pecado calar a boca, é pecado se exaltar e se engrandecer, por achar que você é o tal, que você é a tal, porque você ganhou não sei quanto, você ganhou não sei quanto. Vou te dizer uma coisa. Antes de você, e talvez seja frustrante descobrir isso, outras pessoas pregaram para aquela pessoa. Você só foi mais uma. E pode ter certeza que aquela pessoa já tinha semente dentro dela. E quem convenceu ela, aquela pessoa, do pecado, da justiça e do juízo, para que ela aceitasse Jesus, não foi você, foi o Espírito Santo. Então, quando pessoas não dão frutos, elas costumam ser humilhadas. E eu vou contar a vocês aqui hoje o segredo de quem não deu fruto ainda, de quem tem vontade de dar fruto, de ganhar parente, de ganhar amigos, de ganhar pessoas conhecidas. Eu vou contar o segredo. É o segredo de Ana, que está em 1 Samuel 1, de 10 a 20. Ana não tinha filhos, Elcana a humilhava. Eu fiz o comparativo só aproveitando o gancho. E aí, essa adoradora vai no templo. E quando ela chega no templo, ela se derrama, ela começa a gritar, e ela começa a falar, e ela começa a falar, e a voz dela se confunde, e quem olha de longe não entende direito o que ela está dizendo, porque ela está dizendo: por que eu não tenho filho, por que eu não tenho filho, Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor. Está doida, ou então está bêbada, a ponto do próprio profeta se aproximar e dizer, o sacerdote, aliás, dizer: por que é que você vem para a casa do Senhor bêbada? Você não tem vergonha? Quando você adora a Deus em espírito e em verdade, em espírito, que envolve a humildade, e em verdade, que envolve essa adoração sincera, coerente, sabendo quem Ele é e quem você é, alguém pode discordar de você, do seu modo de adorar. Não se preocupe com isso. Ela não estava bêbada. Ela estava se derramando, se rasgando diante de Deus. E Deus ouviu. Quando o sacerdote ouve ela dizer que não está bêbada, mas que ela está clamando por um filho, ele se compadece dela e diz: que o Senhor conceda, segundo a sua vontade, o que tu pedes a Ele. Ela vai para casa. E por aqueles dias, ela tem um momento de amor com seu marido e Deus dá a ela um filho. E quem foi esse filho? Quem sabe aqui quem foi esse filho? Eu não ouvi. Samuel. E quem foi Samuel? O último dos juízes. O homem que foi usado por Deus para governar todo Israel. O homem que foi escolhido por Deus para ungir Davi, de cuja descendência nasceria Jesus. E tudo começou com uma mulher que não teve vergonha de se rasgar na presença de Deus. Ela não perdeu tempo indo fofocar com Elcana, que ela sabia que amava mais a ela do que a Penina. Ela não foi dizer: Elcana, dê um jeito em Penina, que ela fica me humilhando. Está cheio de fofoqueiro no reino de Deus. Eu detesto gente fofoqueira. Se tem uma coisa que Jesus precisa me curar, é disso. Eu tenho ojeriza, desprezo, nojo de fofoqueiro. E quando um fofoqueiro se aproxima de mim, eu já sinto nojo antes dele abrir a boca. Não se torne um fofoqueiro. Todo fofoqueiro é o informante do inferno. Porque ele está espalhando um instrumento de destruição. Eu e você fomos chamados para sermos abençoadores e não amaldiçoadores. Fomos chamados para trazer para perto e não empurrar para longe. Fomos chamados para sermos restauradores de muros, não destruidores de muro. Aí quando a gente sabe que o irmão pecou, que a irmã pecou, que o casal pecou,
que seja quem for pecou, o levita pecou, o pastor pecou, a gente sai espalhando. Tu não tens consciência que o nome disso é maledicência. E todo maledicente vai para o inferno. Ah, mas eu não pequei, quem pecou foi ele. Você está passando adiante o que pode prejudicar o seu irmão. O que a Bíblia manda fazer é ir até o irmão, estar com ele em particular, confrontá-lo em amor na palavra, e se ele se arrepender, a Bíblia diz que cobriu o quê? Uma multidão de pecados. Mas por que a gente não faz? Porque a gente ainda não aprendeu a ser adorador. E como eu não aprendi a ser adorador, eu vivo na esfera da carne, na esfera da minha emoção carnal. E a minha emoção carnal, ela se indigna, ela se entristece, ela se ofende, ela se aborrece, ela quer fazer justiça com as próprias mãos. E aí, quando eu começo a achar que isso não é justo, que aquilo não é justo, eu começo a falar porque a minha boca é assim. Quando apanharam a mulher em adultério e levaram a Jesus, eles não estavam fazendo absolutamente nada que não estivesse nas Escrituras. A lei de Moisés mandava que levasse para ser apedrejada. Mas era para apedrejar fora da cidade. Eles levam dentro da cidade. Eles estavam querendo armar para Jesus. Se Jesus dissesse, apedrejem-na, eles correriam para os romanos e diriam, olha, quem governa sobre Jerusalém são vocês, mas tem um tal de Jesus aí que está decidindo quem vive e quem morre. Ele mandou apedrejar a mulher dentro da cidade. Porque o costume da religião permitia que apedrejasse fora quem quebrava a lei. Mas se Jesus dissesse, não apedrejem essa mulher, eles diriam ao povo, estão vendo? Inimigo da lei, inimigo de Moisés, inimigo da nossa religião, vamos apedrejá-lo. O mundo está constantemente armando ciladas para que a sua boca seja um instrumento da sua própria maldição. Mas eu te alerto, vigia, irmão, vigia, irmã, seja um adorador do Deus vivo. Ele te dará o direcionamento sábio sobre como proceder em cada situação. Quem recebe essa palavra? Jesus não fez nenhuma coisa nem outra. Jesus olha para eles e devolve a moeda. Ah, é? Querem saber de mim se apedrejam ou não? Aquele de vocês aí, que não tem pecado, porque vocês estão querendo apedrejar essa mulher porque ela pecou. O que não tiver pecado, seja o primeiro a jogar a pedra. Quem é que não tinha pecado? Se a Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Os pecados só mudam de nome. Eu gosto de comparar pecado à doença. Você chega num hospital, você tem lá 50 pessoas internadas, cada um com uma doença, mas todas são doenças. E se não cuidar, qualquer uma delas pode fazer o quê? Encerrar a vida. Um tem problema no coração, outro tem problema no rim, outro tem problema seja no pulmão, outro está com infecção assim, outro está com vírus não sei o quê. Se não tratar, pode evoluir e matar. O nome do pecado não importa. O que importa é como você está lidando com isso. Como você está lidando com o pecado. Isso é o que importa. Se você se acomodou ao pecado, é preocupante. Mas se você está tratando o pecado com seriedade e está fazendo igual a Ana, está se derramando diante de Deus em verdade, sem máscara, rasgando com sinceridade o seu coração, dizendo a Ele, Senhor, eu tenho essa fraqueza, Senhor, tem isso na minha vida ainda, eu não aguento, Senhor, tenha misericórdia de mim. Ele se agrada, por quê? Porque Ele vê sinceridade, Ele vê verdade em você. Ou você acha que se você não abrir a boca, Deus não vai saber? Ele já sabe. Mas Ele quer ver a sua verdade na adoração. Para que vendo a sua verdade, Ele cumpra a manifestação da sua glória. Voltando ao episódio do fariseu e do publicano. O fariseu bate no peito e se gaba. Não satisfeito, ele olha de novo a humilhação de quem se acha espiritualmente superior. Você sabia que toda vez que alguém fala mal de um irmão que abre aspas, pecou, fecha aspas, ele esquece do principal, que ele também é pecador, ela também é pecadora? Todos somos pecadores e quem nos mantém de pé é a misericordiosa graça de Deus. Quem crê nisso? Amém. Mas eu só vejo o pecado do outro, por isso é que eu me torno maledicente.
Então aquele homem, não satisfeito em se exaltar, ele vira e na escadaria, ele estava no alto e o fariseu lá embaixo. Ele diz: não sou como aquele fariseu ali. Senhor, temos defeitos. É assim que o maledicente, o crente autoindulgente, que perdoa a si mesmo porque acha que não está fazendo nada demais, ele faz assim: Senhor, eu sei que eu tenho minhas fraquezas, eu tenho minhas falhas, mas eu não sou como aquela menina ali, a Sabrina, que faz isso, isso e isso. Eu não sou como o Deco, que faz isso e isso, como o Vanúbia, que faz aquilo e aquilo. Sabe qual é o problema? É que você acha que existe, usando a palavra agora da modernidade, né? A dosimetria. A dosimetria do pecado. A dose, a quantidade. Eu pequei, mas olha o tamanho do meu pecado. Agora, o pecado daquele ali, ó, desse tamanho, Deus tenha misericórdia. Quem és tu para julgar o servo alheio? Com a mesma medida que medirdes, sereis medido. Palavra do Senhor. Então, cuidado da próxima vez que abrir a boca para condenar alguém. Você deve chegar para esse alguém que pecou e dizer: você pecou. O que você fez está errado. Você tem que passar por um processo de disciplina e tratamento. Eu não vou te abandonar, eu não vou desistir de você, mas o que você fez é pecado. Não faça mais. E ministrar na palavra, orar junto e confrontar, ajudar a pessoa a se colocar de pé e se erguer para não cair mais. É isso que é ser crente. Não é sair jogando pedra, derrubando quem já está caído. E o crente que adora em verdade, ele enxerga a si mesmo como se estivesse olhando no espelho. E ele diz o que Paulo disse. Foi o que Paulo disse: miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Paulo tinha uma consciência de pecado, ou uma autoconsciência de pecado tão grande, que por mais coisas que ele já tivesse feito, ele ainda se considerava indigno. E aí ele dizia que tudo que ele tinha era do Senhor, porque para ele o viver é Cristo e o morrer é lucro. Quando você entrar por aquela porta, para esse lugar, com um sentimento de adoração, você vai entrar assim, ó: a Ele a glória, a Ele a glória. Para sempre, amém. Aí o pastor diz: agora começa a falar com Deus. Aí você: Senhor, essa semana foi difícil. Tratei mal o meu irmão, tratei mal a minha mulher, tratei mal o meu filho. Eu fui grosseiro com aquele camarada lá no banco. Oh, Senhor, me perdoe por tudo isso. Você está sendo um adorador que está se despindo diante de Deus espiritualmente. Senhor, eu sei que eu falei do teu amor para algumas pessoas, mas eu fui rude com algumas pessoas. Eu dei mau testemunho em tal lugar. Oh, Senhor, me purifica pelo poder do sangue do Cordeiro. E você vai adorando e se derramando diante de Deus. E o Deus do céu vê e diz assim: eis ali um servo de verdade, uma serva de verdade, que não usa máscara na minha presença, que me adora em espírito e em... Deus conhece os hipócritas da hora da adoração. Senhor, oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus. Isso aqui. Deus não está atrás de performáticos, de atores e atrizes. Deus está atrás de adoradores que se prostrem, se desnudem espiritualmente diante dele e digam quem realmente são, como estão, e clamem pela sua misericórdia. Ele é Deus de perto e não de longe. Ele é Deus que ouve aos que o clamam e a eles busca para trazer o tratamento do Espírito conforme a necessidade de cada um. Receba essa palavra. Mas em último lugar, além de ser um adorador que adora em espírito com humildade, de ser um adorador que adora com verdade, ele é um adorador que adora com constância. Sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Diga: constância é continuidade, permanência. Olha, Jesus Cristo disse em João capítulo 15: eu sou a videira verdadeira. Videira é pé de uva.
Videira é um pé de uva. Eu sou a videira, o fruto da vide é a uva. Eu sou a videira verdadeira. E vocês são os ramos. E todo ramo que tiver em mim e que não der fruto, o meu Pai vem com a poda e corta fora, bota para secar e depois toca fogo. Eu ouvi uma misericórdia? Quem quer ser cortado aqui, diga amém. Oxe, ninguém disse amém. Quem quer ser cortado, diga aleluia. Só eu, né? Misericórdia. Mas os galhos ou ramos que estão ligados em mim e que dão frutos, o meu Pai não corta fora, o meu Pai faz a poda, para que deem mais frutos ainda. Sabe o que é poda? É quando Deus vai tirando da sua vida aquelas coisas que só servem para te atrapalhar, para te distrair, para te manter longe da presença dEle, para te arrastar para o pecado. O teu Deus cria situações porque Ele te ama. Ele quer ver você longe do pecado, longe das garras de Satanás. Ele quer você longe das influências malignas desse mundo. Porque Satanás ele pode possuir, ele pode oprimir, ele pode usar pessoas e circunstâncias para nos afastar da comunhão, do propósito da presença de Deus. Mas quando o crente é um adorador constante, ele vive uma vida de vigilância. Diga, vigilância. O que é que a pessoa que vigia faz? Diga, ela percebe, não ouvi, ela percebe o perigo se aproximando. Ora, se eu estou vendo que um ladrão está vindo furtivamente na minha casa, eu tenho tempo de trancar todas as portas, sim ou não? Mas para isso eu tenho que estar vigilante. Se eu instalei na minha casa um sistema de câmeras, todos os lugares por onde pode entrar alguém na minha casa tem câmeras. E eu estou sempre conferindo no meu celular. Como eu tenho na nossa casa. Como aqui na nossa igreja agora tem. E a gente está conferindo pelo celular. Quem entra, quem sai. Muita gente nem sabia, né? Agora sabe. E aí, na hora que eu vejo alguém se aproximar, se escondendo, e se aproximando e se escondendo, eu ligo para a polícia. Alô, eu moro aqui na rua tal, número tal, tem um ladrão aqui tentando entrar na minha casa, venham rápido. Quando ele está lá se aproximando, achando que ninguém viu, a polícia vem e pega ele. Por que pegou? Porque tinha alguém monitorando os movimentos dele, vigiando. Na vida espiritual é a mesma coisa. O crente que ora e adora a Deus em espírito e em verdade, constantemente, ele está mais atento às astutas ciladas do inimigo. Ele vigia, ele vê o perigo na sua vida e na vida do outro. Ele se torna bênção para si mesmo e bênção para quem está perto dele. Meu irmão, vigie. Vigie, porque eu já presenciei o irmão 2 vezes. Você não faz isso não, meu irmão, está repreendido em nome de Jesus. Mas eu já presenciei o irmão 2 vezes, sentado na roda dos escarnecedores, ali no barzinho. E eu cheguei um dia para comprar um refrigerante, eles estavam contando piadas imorais sobre mulheres, e o irmão se acabando de rir, achando graça daquilo. E a Bíblia diz, bem-aventurado é o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Cuidado, irmão. Como dizia meu pai, quem com porco anda, farelo come. Fuja da aparência do mal. Não estou dizendo que o irmão está fazendo, mas fuja. O crente que adora é um crente conectado. O crente que busca a face de Deus é um crente ligado. Ele vê o perigo com muito mais facilidade. Porque o crente que vive na esfera da carne, olha para mim, presta atenção na palavra que eu vou usar. Ele normaliza o pecado. Tudo é normal. Ele relativiza o pecado. Tudo é relativo, depende de como se olha. Eu não estou fazendo nada demais. E quando ele relativiza ou normaliza o pecado, ele está a um passo de se tornar uma pessoa iníqua. Porque a iniquidade é a naturalização, é a normalização do pecado. E quando a iniquidade entra, ela faz uma coisa terrível. Ela queima a sensibilidade espiritual. Ela cauteriza, queima a mente. A pessoa já não sente culpa.
E quando pensa que não, ela está na igreja, dizendo que é crente, cantando bonito, chorando, se arremedando toda, mas lá fora ela tem um comportamento pior do que os mundanos. Você e eu fomos chamados para uma vida de intimidade com Deus. Quem crê nisso? Não tem intimidade transferível. Rony, vem aqui, não é para vir não, Rony, um exemplo. Rony, vem aqui, ele vem. Eu transfiro toda a unção de santidade que está em mim sobre ti, receba. Aí Rony cai, levanta e diz, agora eu estou com a unção do pastor Teobaldo. Não, a unção de ontem não serve para hoje. A unção do Senhor, ela se renova a cada manhã. Diga comigo, a unção de ontem é como o maná. Tem que ser recolhido, buscado a cada dia. Quem crê nisso, dê um glória a Deus. Todos os dias, o povo de Israel tinha que ir ao deserto buscar o maná. O maná era o alimento que caía do céu. A presença de Deus tem que ser buscada todos os dias, com constância, com persistência. Jesus disse, eu sou a videira verdadeira. Se vós permanecerdes em mim, disse ele. João 15:15. Se vós permanecerdes em mim, e as minhas palavras, os meus ensinamentos, permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes, e vos será feito. Espera aí, pastor, então eu vou pedir uma Ferrari. Não. Pedis e não recebeis, diz Tiago, porque pedis mal, para gastardes em vossos deleites, prazeres, satisfações da carne. Um homem que vive vida de oração em espírito e em verdade, com humildade, com constância, ele não vai pedir nada por vaidade. Concordam comigo? Ele vai pedir conforme a necessidade. E ainda mais, mesmo depois de pedir, ele diz, contudo, Senhor, seja conforme a tua vontade, como fez Jesus no Getsemane. A minha palavra nesse primeiro domingo de 2026 é que antes de se preocupar se vai ler a Bíblia toda esse ano, se vai vir a todos os domingos no culto, se vai participar de todas as ceias, aliás, domingo que vem tem ceia, seria hoje, mas eu botei para o próximo que teve na quinta. Próxima semana tem ceia. Se você está preocupado ou preocupada com coisas que você pode conquistar, esqueça isso. Sua primeira preocupação em 2026 deve ser o que eu tenho que fazer para estar mais próximo de Deus. Porque quem está mais próximo de Deus entende melhor os propósitos de Deus. Quem entende melhor os propósitos de Deus e teme ao Senhor, se coloca na posição exata em que Ele quer que esteja. E com isso está buscando primeiro o reino de Deus. E quando você busca primeiro o reino de Deus, há uma promessa em Mateus 6:33. As demais coisas vos serão acrescentadas. Quer prosperar? Quer ser vitorioso? Quer ter saúde? Quer paz na sua casa? Quer que tudo mude para melhor? Primeiro se torne um adorador. Porque um adorador que adora o Pai em espírito e em verdade são tais que o Pai procura. Que Deus aplique essa palavra na minha e na sua vida, em nome de Jesus.